Sabe o dízimo em dinheiro? É uma prática super comum, né? Mas qual é a base bíblica para isso de verdade? É isso que a gente vai investigar. Vamos mergulhar fundo nos textos para entender o que eles realmente dizem sobre dinheiro, ofertas e o templo. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar com aquela cena forte de Jesus no templo, depois vamos quebrar uns mitos sobre o dinheiro naquela época, entender o que era o dízimo de verdade e ver como tudo muda com a nova aliança. Daí a gente passa por aquela famosa repreensão em Malaquias e fecha com a mensagem principal do Evangelho. Bom, vamos lá. Nosso ponto de partida é uma das cenas mais, impactantes dos Evangelhos. Imagina só, Jesus chega no templo e o que ele encontra? Um verdadeiro mercado. E a reação dele? Bom, foi intensa. Pois é. A ordem foi direta. Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Pensa na força disso. Ele não só falou, ele agiu, virou as mesas dos cambistas. Ali Jesus deixou muito claro que existe um limite. Ele escancarou essa tensão entre o que é sagrado e o que é comércio. E é essa tensão que vai ser o fio condutor da nossa análise. Ok, para a gente poder falar de dízimo, precisamos primeiro alinhar uma coisa: desfazer um mito bem comum. Muita gente acha que nos tempos bíblicos quase não existia dinheiro, que era tudo na base da troca. Mas será que era assim mesmo? A resposta, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga essa história. Então, se a gente abre a Bíblia, o que a gente encontra? Uma lista enorme de profissões que eram pagas. Tinha carpinteiro, ourives, padeiro, pedreiro, até coletor de impostos e mercador. Isso mostra, sem dúvida, que existia uma economia funcionando ali, sabe? O dinheiro circulava, era um meio de troca super comum. E olha que interessante isso aqui. Essa passagem é chave. Em 2 Reis, está escrito que o dinheiro que vinha das ofertas era usado para pagar, em dinheiro mesmo, o salário da galera que estava reformando o templo. Carpinteiros, pedreiros, todo mundo. Ou seja, o ponto é, se Deus quisesse que o dízimo fosse em dinheiro, não tinha impedimento nenhum, era totalmente possível. Certo. Então se tinha dinheiro, e o dinheiro era usado até dentro do templo para pagar salário, por que raios o dízimo não era em dinheiro? Essa é a grande questão. E a resposta está na própria definição bíblica do que era de fato o dízimo. Olha aí o texto de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja, o quê? Mantimento na minha casa. A palavra é essa, mantimento, comida. O objetivo era muito prático, muito literal. Era para ter o que comer para sustentar os sacerdotes e levitas que trabalhavam no templo. Isso aqui amarra bem o argumento central, né? O dízimo, pela lei, era o quê? Mantimentos e animais. Ponto. E não é só no Antigo Testamento. O próprio Jesus, quando fala do assunto, ele menciona o quê? Hortelã, endro, cominho. Ou seja, temperos, coisas da horta. Ele não fala de moedas. O propósito era sempre o mesmo: ter comida na casa do tesouro. Ah, mas e se a pessoa morasse muito longe? A lei pensou nisso. Deuteronômio explica. Se a viagem fosse muito longa para levar os animais e a colheita, a pessoa podia vender tudo, levar o dinheiro e, chegando lá no destino, ela tinha que usar esse dinheiro para comprar o quê? Comida e animais de novo. O dinheiro era só um meio de transporte, entende? Ele nunca era a oferta em si. Ok, tudo isso que a gente viu, Antigo Testamento, Lei de Moisés, mas aí vem Cristo, vem a nova aliança. E aí, como fica a contribuição? A palavra-chave da mudança é essa: a gente sai da obrigação e entra na voluntariedade. E essa passagem de Paulo em Coríntios é, o resumo perfeito dessa mudança. Ele fala: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Veja bem, propôs no coração. Não é mais uma regra, um percentual fixo. Ele continua: não com tristeza ou por necessidade, ou seja, não por obrigação. A motivação agora é outra. É a alegria de dar. Então, o princípio agora é esse: a contribuição financeira na nova aliança é um ato de amor, voluntário. Deixa de ser uma obrigação que a pessoa cumpre por medo de ser amaldiçoada ou, sei lá, por uma superstição de que vai receber algo em troca. A lógica é completamente diferente. Beleza. E é aqui que a gente chega num ponto nevrálgico. Aquela famosa passagem de Malaquias, que é, talvez, a mais usada hoje em dia para falar da obrigação do dízimo. Mas a pergunta que a gente precisa fazer e que muda tudo é: com quem Deus estava falando ali? Para quem era aquela bronca? Todo mundo conhece essa frase, né? Roubará o homem a Deus?
É pesadíssimo, uma acusação muito forte. Só que o contexto, aquilo que vem antes e depois, que muitas vezes a gente esquece de ler, o contexto revela uma coisa bem surpreendente. É só voltar um pouquinho no texto, no capítulo anterior. Olha o que está escrito. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Está explícito. Deus está falando diretamente com os sacerdotes da época. A repreensão era para eles, porque eles tinham se desviado, corrompido a lei, feito o povo tropeçar. As acusações contra eles eram graves. Corromperam a aliança, se desviaram, ofereciam animais roubados ou com defeito. Eles estavam fazendo o povo tropeçar. Então, quem estava roubando a Deus, nesse contexto, era a liderança religiosa corrupta que não estava cumprindo seu papel. A bronca não era para o povo em geral. E agora, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, a gente chega no centro de tudo, naquilo que é o coração da mensagem do Evangelho. Essa imagem que o profeta Isaías usa é linda e poderosa. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Comprar sem dinheiro? Como assim? Ele está falando dos maiores dons de Deus. E a mensagem é: são de graça, não tem custo. E isso, no fundo, é o Evangelho. A palavra significa boa nova, boa notícia. E qual é a boa notícia? A salvação gratuita através de Cristo. É um presente. Por isso, segundo o material que estamos analisando, qualquer tipo de exploração financeira arrisca transformar essa mensagem maravilhosa num escândalo, numa barganha. A conclusão, então, é que o caminho da salvação que o Novo Testamento apresenta passa pela Palavra de Deus, pelo batismo, pela perseverança na doutrina, não passa por transações financeiras. É algo totalmente separado de obrigações de dinheiro. E tudo isso nos leva a essa pergunta final. Uma pergunta, vamos dizer, bem desafiadora e que conecta tudo o que a gente viu nesses textos antigos com o que a gente vive e debate hoje em dia.